Pessoal, então, boa noite. O tema de hoje vai ser iluminismo francês. Eu vi que vocês estavam tendo aula de história, né, geral. Estavam falando também de iluminismo. Então, que bom, assim, que coincidiu. Eu acho que a semana passada vocês viram iluminismo lá, né? E eu vou falar um pouquinho hoje para vocês aqui de iluminismo francês também. Oi, Isabelle, boa noite. Bom, eu vou falar para vocês de alguns autores que eles não são os autores tradicionais, assim, que eles são dados como iluministas franceses, né? Porque o iluminismo, ele tem uma importância muito grande na filosofia, mas é engraçado, a maior parte desses iluministas franceses, eles não foram grandes filósofos, não. Eles foram escritores, foram políticos, foram pensadores da cultura, né? Foram críticos, né? Mas eles não foram grandes filósofos, né? Tirando um ou outro nome, assim, né? Mas eles escreveram mais obras, talvez, né? As mais importantes da filosofia política, assim. Mas não eram, enfim, grandes filósofos. E aí, no curso de filosofia, de história da filosofia do Hegel, ele é engraçado, ele centra a análise dele em dois nomes. E um desses é esse Barão de Holbach, que não é um autor que é muito falado, assim, em geral não se fala muito dele, mas que ele acha que, em termos de filosofia, vai ser um dos autores mais importantes do iluminismo francês. Por quê? Né? Porque o que marca, né, o iluminismo para o Hegel é justamente que se trata de um movimento de um bocado de gente assim, muito espirituosa, né? Gente que vivia bebendo na noite, conversando, né? Pessoas cultas, é, e, e tinham como um dos polos de unidade assim dessa concepção iluminista justamente o uso da razão para estabelecer uma espécie de crítica muito forte contra a tradição, né? Que é uma coisa que a gente já viu que é característico da modernidade, né? Mas no iluminismo era muito forte. Porque antes do iluminismo a gente viu que a maior parte dos autores não ficava brigando muito contra a religião, eles tudo bem, queriam usar mais da racionalidade, mas não eram inimigos da religião, né? Os iluministas franceses não, eles são inimigos da religião, tá? Eles acham que a religião, esse Barão de Holbach acha que a religião é uma maneira de tentar enganar as pessoas e impedir a liberdade das pessoas. Então, essa discussão de bom e mal, a fé em Deus e a relação de Deus com o mundo, né? A forma de governo ser orientada por um pensamento teológico, como a gente já viu lá no Hobbes, né? A manutenção das desigualdades sociais, pobre e rico, são somente, então, pensamentos, né, que são muitas vezes criados, né, como uma espécie de ideologia para enganar as pessoas e para não mudar nada, para deixar as coisas de uma maneira equivocada, né? Baseada justamente somente na força da tradição. E o Robar, então, ele foi um enciclopedista, escreveu na enciclopédia lá do Diderot, e que mantinha em Paris um salão onde a boa parte dessas pessoas que são chamadas dos iluministas franceses se encontravam. Então, o Diderot, Condillac, Condorcet, D'Alembert, o Rousseau, né, são todos autores que iam lá e frequentavam esse bar dele, esse salão, e que ele, especificamente, era reconhecido por sua forte posição ateísta. Ele era radicalmente contra a religião. Ele escreveu volumosos textos contra a religião, sendo que o mais famoso desses textos é um texto que se chama O Sistema da Natureza,
e que justamente tem uma perspectiva naturalista da natureza, científica, né? Que foge de qualquer ordem de explicação de que Deus criou os seres, o mundo, né? Então, a base do pensamento dele era essa questão de um forte ateísmo, o que é caracterizado também como um materialismo. Então, ele era um grande materialista, que fugia de qualquer ordem de explicação mais metafísica. Então, ideias, né, dele, o universo apresenta nada além de uma imensa coleção de matéria e movimento. Tá? Nessa ideia, ele inclusive segue um pouco, né, a ideia de Descartes ou de outros materialistas aí que a gente já citou para vocês, né, o Demócrito, Epicuro. Né? Então, existe uma cadeia ininterrupta de causas e efeitos, no qual algumas causas afetam diretamente os nossos sentidos, enquanto outras são desconhecidas por nós. Quer dizer, tem algumas que a gente percebe, vê e percebe, olha, a panela está esquentando porque tem fogo embaixo, né? E tem outros que a gente não entende, por que, que a Terra gira em torno do Sol, vai ter que estudar, isso é melhor porque eu não estou entendendo ainda, né? Então, os efeitos que percebemos, às vezes, são muito distantes da causa. Quer dizer, como o Sol é muito distante da Terra, quer dizer, é difícil a gente relacionar e dizer, não, o Sol exerce uma força. Tá? Então, isso aí vai ter que ser estudado, vai ter que ser discutido. Agora, independente disso, quer dizer, mesmo quando a gente não entende por que a Terra gira em torno do Sol, eu não vou explicar isso dizendo que é porque Deus está forçando a Terra a girar. Né? Então, esse tipo de coisa, né, que o Robar vai escrever esse livro dele sobre a natureza, desmistificando a natureza, né, tirando a divindade da natureza. Uma outra frase dele, né? As qualidades distintas desses materiais, então tudo é matéria, e essas matérias têm qualidades distintas, né? Suas conexões são multifacetadas e os efeitos que resultam delas constituem essências para nós, né? Então você pega um ácido, por exemplo, e mistura com uma base, aquilo reage e vira um sal e água, né? Então para a gente aquilo é meio mágico, né? Por quê? Ele vai dizer, olha, não tem nada de mágica aí. A qualidade do ácido é uma, a qualidade da base é outra, e quando mistura essas duas coisas, elas reagem e viram o que virou. Então, existe uma diversidade das essências das coisas que ocasionam, então, diferentes reações químicas, por exemplo. Né? Então, diferentes ordens, espécies, sistemas, né? Espécies animais diferentes, sistema solar, né? Nos quais as coisas são classificadas e cuja soma total nada mais é do que o conhecimento, a razão, a ciência, né? Por isso iluminismo, a ideia de levar a luz para as pessoas, levar esclarecimento por intermédio de uma ciência, porque esse grande todo que a ciência poderia representar é aquilo que a gente chama de natureza, né? Então essa é a maneira como o Robar vai construir basicamente o ataque, a obra dele. Né? Bom, por que os iluministas batem tão radicalmente, né, na religião? Aí o Hegel vai dizer o seguinte, né, na análise que ele faz do iluminismo francês, o Hegel diz que é preciso considerar contra qual religião os enciclopedistas investiam nas suas críticas. E é esse o motivo que vai fazer com que o ataque contra a religião seja muito mais forte na França do que foi na Alemanha. Tá? Então, o Hegel está trazendo um elemento importante aí. O ataque contra a religião foi muito mais forte na França do que na Alemanha. Por quê? Vai dizer ele. Porque a religião era diferente na França da religião da Alemanha. Então, o Hegel vai dizer que o problema da religião na França é aquilo que o Hegel chama de religião positiva. Ou seja, como é que ela é positivamente na história? Qual que é a manifestação dessa religião na história? E o que o Hegel vai dizer? Era uma instituição poderosa, magnânima, permeada de corrupção, aquela coisa de ficar mandando dinheiro para fazer igreja em Roma, desvio de dinheiro, a riqueza e ostentação com que o clero vivia, né? Era permeada de corrupção, avareza. Tá? Então, eram pessoas que queriam tudo para elas,
né, as propriedades da igreja, a riqueza da igreja, ambiciosas, que queriam ser amigas dos poderosos para poder estar no poder também, para poder, né, ganhar mais dinheiro, luxúria, né? Então, já falei para vocês do Maquiavel, que faz a obra lá a respeito do César Borgia, que era filho de um papa, que era um papa que tinha ele, tinha uma outra filha também, quer dizer, né, luxúria, então, e um conluio do poder com o poder de Estado absolutista. Quer dizer, a igreja estava por trás do Estado absolutista, dando uma espécie de ideologia, de apresentação para o povo, dizendo que o rei estava lá porque Deus queria, aquela coisa toda que o Hobbes é um autor que um pouco representa esse tipo de visão, né? De uma justificação divina para o poder despótico absolutista. Então é contra isso que esses franceses estão se insurgindo, né? Não é contra a religião como um todo, né? É contra isso, é uma religião que era uma religião que estava vendida para um projeto de dominação do povo e de enganação. Então, os ataques contra esse poder se dava de maneiras inúmeras, assim. Às vezes era um ataque sério, um texto que fazia, né, um ataque com argumentos, com tematização, etc. Mas por vezes também era sátira, era escárnio, era todo tipo de linguagem, né, que pudesse chegar ao senso comum para que houvesse um abalo efetivo, né, em relação a esse poder que a igreja chegou a concentrar nas suas mãos nesse período, principalmente na França, né? A religião francesa não era aquela de Lutero, que o Lutero purificou e fez uma série de críticas contra o cristianismo e propôs, né, uma reforma, né? Mas era mais escandalosa superstição, dominação pastoral, né? Aquela coisa que a gente viu já em algumas aulas, obrigação das pessoas confessarem, de pagar dízimo para livrar a cara para ir para o céu, né? Então, estupidez, degradação da mente, era uma lavagem cerebral essa religião. Favorecimento de ricos na forma de controle das possessões temporais, né? Quer dizer, então, tudo que era da terra passou a ser assunto também da igreja. Isso não tinha nem base teológica para virar uma coisa dessa, né? Os textos teológicos sempre falavam, olha, uma coisa é o que é de César, outra coisa é o que é de Deus, então tem que separar o mundo terreno do mundo da construção, da obra divina, né? Mas essa igreja desse tempo não, ela misturava tudo, ela queria dinheiro, ela queria poder, ela queria luxúria, né? Então, deixando a maior parte das pessoas na miséria, porque essa religião se juntava com os governantes, com os déspotas, né? E aí se tornava o que era o estado do absolutismo do Luís XIV, principalmente, mas que era mais cega tirania, né, de ministros e diplomatas que só se mantinha por força de um exército, então, controlado por tiranos apoiados numa ideologia de divindade, né, que referendava justamente a situação. Então, esse era o panorama do iluminismo. Né? Por que o iluminismo foi tão violentamente crítico à religião? Né? Um outro nome que o Hegel apresenta também como representante desse iluminismo francês é o Jean-Baptiste Robinet, que também é um nome que não é muito explorado, né? Nessa perspectiva do iluminismo francês. Tá? O Robinet, olha a importância dele, né? Ele foi um dos caras que preparou a teoria da evolução. Ele escreveu um texto para a Enciclopédia do Diderot, justamente dizendo que, enfim, o homem era um primata que veio do macaco, quer dizer, começou a estabelecer uma pré-possibilidade de vínculo entre espécies diferentes, né, que afrontava violentamente as crenças da religião. Né? Então, no livro dele sobre a natureza, ele não nega que existe Deus, ele não era ateu. Tá? Ele diz, há um Deus, ou seja, uma causa dos fenômenos que chamamos num todo como natureza. Quem é Deus? Nós não sabemos. E nós somos constituídos de tal maneira que não saberemos nunca em qual ordem as coisas foram produzidas. Ou seja, para o Robinet, existe um Deus, só que a gente nunca vai conhecê-lo. Das suas ideias surgiu um termo muito importante do período, que era assim, o Deus desconhecido.
A gente não conhece Deus, a gente não vai ter condição de conhecer Deus. Tá? Num outro autor, que eu já falei para vocês, que é o Spinoza, existe um pouco essa perspectiva também. Deus é uma coisa que é totalmente diferente, né, daquilo que tradicionalmente a religião vai dizer que é a divindade. Não, Deus para a gente é um desconhecido, a gente não sabe quem ele é. Não tem condição da gente, com nossas limitações, da maneira como a gente é constituído, da gente entender quem que é Deus, né? Então ele propôs uma teoria da vida universal orgânica, tá? Que a natureza, então, tem uma espécie de organismo de desenvolvimento que a gente nunca vai entender como é que funciona. O desdobramento mais importante do seu pensamento é de que o conhecimento deve ser descoberto pelos filósofos, se preciso, fazendo uma guerra contra toda a autoridade externa do Estado e da Igreja, em que pensamentos abstratos tradicionais estejam presentes sem fazer sentido para nós. Quer dizer, então, o questionamento absoluto das autoridades, mesmo no caso do Rubinet sendo um cara que não é ateu, né, que era o caso do Holbach, mesmo assim, fazendo esse tipo de questionamento. Então, essa é um pouco a tônica, né, do movimento iluminista francês. O Diderot, que já é um nome mais tradicional desse grupo de pensadores, ele era, então, um cofundador e editor da enciclopédia, né? Junto com o D'Alembert. O que foi a enciclopédia? Né? Foi um projeto imenso de produção e disseminação de conhecimento, porque esses caras achavam que a única maneira de combater essas falácias, essas mentiras da religião associada com o despotismo, era você tornar a população mais ilustrada, né? Trazer mais conhecimento, mais cultura para a população. Então, como seria uma maneira de fazer isso? Produzir muito livro, uma enciclopédia que trouxesse grande parte do conhecimento mais avançado possível em várias áreas do conhecimento, reunidas todas num único livro. Além de participar desse projeto de enciclopédia, o Diderot escreveu um livro que influenciou bastante também a filosofia do Hegel, que se chama O Sobrinho de Rameau, que foi publicado somente em 1805, depois da morte dele, porque ele tinha medo de publicar isso antes e matarem, né? Mas, enfim, que é uma ácida crítica da aristocracia francesa decadente, né? Então ele faz uma crítica violentíssima de um rapaz que era de ascendência nobre, né? E que faz uma análise da sociedade da nobreza da época com uma acidez assim impressionante, né? Então, vai se dizer o quê? Que ele é composto de profundidade e baixeza, de bom senso e de desrazão. Ele elogia o roubo, o crime e eleva o ouro à altura de uma religião a qual adora. Né? Então, era uma espécie de retrato que os iluministas faziam do que seriam as pessoas poderosas naquela época do iluminista. Quer dizer, eram pessoas que só queriam ouro, o único Deus que eles adoravam era o Deus do dinheiro, e que, em nome do dinheiro e do poder, eles podiam roubar, podiam cometer crime, o que quer que fosse, né? Tudo estaria justificado para esse grupo. E um outro nome importante, além de Diderot, é o Rousseau, que elabora uma crítica muito original em relação à civilização, porque ele diz uma coisa que ninguém tinha pensado em dizer antes dele. Né? Ele diz o seguinte, que a cultura, a civilização, é responsável pelos males e infelicidades do ser humano. Que o ser humano nasce bom quando ele é selvagem, e ele está influenciado em relação às descobertas dos povos indígenas, inclusive aqui no Brasil, né, ele percebe que existe uma bondade natural do ser humano mais selvagem, mais primitivo, né, e que a civilização vai corrompendo. Né? Então ele escreveu 2 discursos sobre a origem da desigualdade, e um livro sobre o contrato social. Nesses livros sobre a desigualdade, ele começa a se perguntar, olha, como é que tem tanta diferença social aqui na França? Como é que pode ter gente tão rica, tão rica, tão rica, e pode ter gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, né? Então vejam como as questões do Rousseau são atuais, assim, né? Como sempre aconteceu esse tipo de coisa. Mas a explicação original que ele dá para o período é a seguinte: olha, quem possibilitou existir tanta desigualdade é a civilização. Quer dizer, o homem primitivo podia ter um lá mais forte, mas o que o mais forte ia ter? Ia ter 2, 3 vezes o que o mais fraco tinha, ia comer 2, 3 vezes mais do que o mais fraco. Mas 2, 3 vezes. A gente vive num mundo que tem cara que tem trilhão, né? E tem cara que
vive com salário mínimo, né? Então, olha o grau, né, da desigualdade que a gente conseguiu gerar na sociedade por meio de instrumentos como o trabalho, o contrato de trabalho, a exploração do trabalho e tudo mais, que vai ganhando uma sofisticação violenta, né? Então, pensamentos, né, que você percebe que todos esses autores mais ou menos estão compactuando. Então, a análise que o Hegel faz já no século XIX, né, olhando para o século XVIII, para o iluminismo, ele vai dizer o seguinte: o que foi o iluminismo? Né? Foi um movimento onde surge uma inteligência efetiva, racional, a partir desse sujeito que pensa cartesiano aí, do empirismo, né? Esse sujeito moderno da filosofia, ele gera um volume de saber, porque, afinal de contas, já se passaram 100, 200 anos desde que a modernidade começou a fazer seus estudos, estudar os corpos celestes e tal. Então, começa a ter um acúmulo de saber, né? Porém, esse acúmulo de saber, como dizia lá o Rousseau, quer dizer, em vez de estar melhorando a situação para todo mundo, estava criando desigualdade, estava criando problema, confusão, poder totalitário e o povo passando fome, né? Estava criando coisas muito esquisitas. Tá? Então, essa inteligência vai se voltar contra isso, né? Vai fazer essa crítica. Né? E o que ele acha que os iluministas perceberam de muito original? Eles perceberam que o conhecimento em si, isolado, não serve para nada. O conhecimento isolado, ele é pura vaidade do sujeito, que percebe o seu próprio conteúdo como algo vão. Até a pessoa que conhece sabe que o conhecimento dele totalmente isolado não serve para nada. Tá? Então, o que os iluministas fazem de novo que muda totalmente essa situação? Aí vai dizer o Hegel: só quando a consciência que apreende tranquilamente de toda essa tagarelice espirituosa da vaidade, né? Desse blá 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 danado de gente que diz que sabe as coisas, toma e compila em uma coletânea as versões mais pertinentes e penetrantes da coisa, aí é que a alma, que ainda mantinha o todo, essa vaidade do juiz esperado, vai por terra com o que resta da vaidade do Siraí. O que ele está querendo dizer? Que essa coletânea, o que é? A coletânea é a própria enciclopédia, quer dizer, só quando o conhecimento vai para as ruas e chega na cabeça das pessoas, chega ao conhecimento das pessoas, é que efetivamente o conhecimento vale para algo. Ele está dizendo que o iluminismo é exatamente isso, quer dizer, o iluminismo está dizendo, olha, todo mundo é ser humano, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma inteligência, tem a mesma condição de chegar nos mesmos lugares. Por que não chega? Porque tem uma classe social que não deixa o conhecimento ser disseminado. Tá? Tem um grupo de pessoas que se mancomuna com a igreja e que quer manter todo mundo na ignorância. Né? Então, o iluminismo, evidentemente, vai tentar furar essa bolha e vai tentar criar um projeto como a enciclopédia, cujo objetivo fundamental vai ser justamente fazer a disseminação do conhecimento. E aí o Hegel fala, né? Evidentemente, né? Isso é muito bem representado pela enciclopédia, por quê? Porque era uma coleção de 35 volumes, 35 livros, com 71 mil artigos, 2.800 e não sei quantas ilustrações, que é publicado entre 1751 e 1772 pelos franceses. Né? Então vejam que coisa impressionante, quer dizer, em 20 anos eles produzirem um texto desse, e era um texto que o objetivo dele era ser disseminado. Era ter lugares públicos onde você pudesse ler, onde você pudesse ensinar aquilo para alunos, você pudesse repassar aquele conhecimento. Ou seja, o iluminismo é um grande projeto de disseminação do conhecimento. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando esse projeto começa efetivamente a chegar nas ruas e começa a surgir uma massa crítica, um volume de pessoas que começa a ouvir essas ideias dos iluministas, e eles começam a questionar o dogma religioso, o déspota ditador, essa coisa toda, né? O que acontece? Né? Vai existir uma espécie de encaixe das ideias, do conhecimento, com a realidade. Esse encaixe das pessoas começarem a ter acesso ao conhecimento, tá? Vai criar uma situação em que o conhecimento, então, ele deixa de ser o que ele poderia ser, uma espécie de barbárie, de promotor da desigualdade e tudo mais, né?
e ele entre numa batalha histórica, onde o próprio conhecimento vai ser motor de transformação da própria realidade. Então, o iluminismo deixa de ser um projeto simplesmente de disseminação do saber para ser um projeto de disseminação de um saber que vai gerar um questionamento do poder político e vai ocasionar, como consequência, numa revolução. Tá? Então, percebam, né, que todo movimento revolucionário, ele, na verdade, ele é uma consequência de um projeto que nasce antes da Revolução, de construção de um conhecimento, de popularização de um conhecimento, que não é que tenha que destruir o clero ou que tenha que destruir a nobreza, né? Mas que tem que acabar com essa desigualdade violenta que existe entre essas três classes. Tá? Então, dirigindo a inteligência a tentar descobrir uma maneira de criar um regime político em que essas três classes tivessem em pé de igualdade. Quer dizer, que houvesse um debate público, que criasse um novo sistema, talvez político, e aí caracterizando propostas que também faziam parte do iluminismo no campo da filosofia política, como a coisa do contrato social, que eu já falei para vocês, enfim, essas teses todas que começam a surgir, dos três poderes, né, da divisão de poderes, tudo uma ordem de pensamentos que começa a surgir, né, e bastante inspirado em algumas experiências até mesmo do passado, como a República que aconteceu em Roma, né, a democracia grega, começam a surgir propostas de novos modelos que colocassem abaixo o absolutismo, e o que vai acontecer é justamente isso que vem na frase seguinte, quer dizer, se essas ideias conseguirem contornar as restrições, né? Porque os iluministas queriam divulgar as ideias, mas, por outro lado, os monarquistas impediam, né? Aqui no Brasil, o primeiro jornal que apareceu foi em 1808. A coroa portuguesa ela queimava. Se alguém quisesse trazer uma gráfica para o Brasil, eles queimavam a gráfica junto com o dono da gráfica junto, matavam todo mundo. Não queriam saber de ideias francesas circulando no Brasil, né? Por quê? Porque essas ideias eram as ideias de levar cultura para o povo, de levar conhecimento para o povo. Até hoje, a gente paga esse preço, quer dizer, o fato de existir vestibular para entrar em universidade no Brasil é um crime. Todo mundo que quisesse estudar em faculdade deveria ter acesso à faculdade. Né? Então, existe uma elite, né, que não quer desgrudar do poder e que se apoia, às vezes, na política, às vezes na religião e tal, não sei o que não quer desgrudar e que não quer que amplie o conhecimento, não quer que amplie o saber, não quer que o povo saiba dos seus direitos, porque se o povo souber dos seus direitos, ele vai começar a questionar uma série de coisas. Né? Por que tem emenda parlamentar secreta? Por que né, político tem foro privilegiado? Por que rico é tratado de um jeito pela polícia e pobre é tratado de outro? Por que branco é tratado de um jeito e negro é tratado de outro? Né? Então, toda essa ordem de problemas que um país pode ter, no nosso caso a gente tem muitos, né? É que, assim, quanto mais ignorante for o povo, é mais fácil você segurar essa situação. Então, é uma política de obscurantista, de negação de acesso ao conhecimento, de proibição, né, do acesso ao conhecimento. Ah, mas vão proibir alguém de estudar? Isso não existe, professor. Ninguém proíbe. Ah, lógico que proíbe. Né? Coloca uma família aí que tem que sustentar 5, 6 pessoas e que ninguém tem um emprego muito qualificado, vai ganhar salário mínimo, vai ganhar. A família inteira vai ter que trabalhar. A hora que o rapaz completa 12, 14 anos, ele tem que abandonar o estudo e ir para o trabalho, porque senão a família não sobrevive. Então, são maneiras indiretas e perversas da manutenção da desigualdade. O iluminismo é justamente o movimento que inaugura uma oposição a esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele acha, né, e essa segunda frase aí, que a inteligência ela é que nem uma pandemia, uma gripe, que vai contaminando as pessoas. Então, a inteligência ela é capaz de contaminando os povos, né? Como se fosse um vapor dispersando na atmosfera sem obstáculos. Porque, afinal de contas, ninguém proíbe realmente alguém de estudar. Se a pessoa quiser, mesmo que não esteja no colégio, ela pode pegar um livro e levar para o trabalho e ficar lendo na hora vaga, enfim. Não, esse tipo de ideia. É muito difícil segurar. Se alguém quiser mesmo aprender, é muito difícil segurar que essa pessoa não aprenda nada, né? Mas, enfim,
Aí o Hegel usa a metáfora de uma infecção, quer dizer, a inteligência é uma espécie de vírus que se alastra, né? E que aí tem um texto famoso do Diderot que ele fala isso, que existem ídolos do passado, que são a religião, a tradição, o absolutismo, né? E contra o qual o remédio é justamente a disseminação da inteligência, do pensamento. Por quê? Porque a inteligência contamina os ídolos, até mesmo os ídolos são contaminados, e de repente, né, diz o Diderot num texto dele, né, o Deus estrangeiro da racionalidade, da inteligência, coloca-se humildemente do lado do ídolo religioso do país, fortifica-se um pouco e a hora que pode dar um golpe, dá uma cotovelada e derruba o companheiro e catapum, né? Esse catapum é a Revolução Francesa, quer dizer, é um movimento filosófico que uma das coisas mais importantes desse movimento filosófico é o seguinte, ele não ficou nos livros, ele foi para a população, ele disseminou a cultura num povo e esse povo fez uma revolução que derrubou a monarquia e colocou um outro tipo de poder nesse lugar, apesar dos problemas todos que a própria Revolução Francesa também vai ter, que vocês devem estar vendo lá, quer dizer, a fase do terror, jacobinismo, né? Quer dizer, aí tem toda uma coisa que também não deu certo, infelizmente, na Revolução Francesa, mas que alguém tinha que derrubar a monarquia, tinha, isso não existe a menor dúvida, né? Então, o Hegel, esses alemães filósofos, né, que a gente vai falar um pouco mais deles, eles são extremamente simpatizantes, né, da Revolução Francesa, eles gostam muito, têm admiração pelo movimento. Né? Eles não gostam desse desdobramento violento, né, que acabou resultando na fase do Robespierre, aquela coisa toda, mas da ideia em si de disseminar a cultura, eles acham tudo isso ótimo, até porque na Alemanha esse movimento contra a igreja medieval já tinha começado muito antes lá com Lutero. Né? Então, é uma coisa que o espírito alemão era muito mais entusiasmado com a Revolução do que os próprios franceses. Né? Quer dizer, então, houve um entusiasmo muito grande, e aí eu já estou encaminhando para aquilo, né, que vai ser o tema da próxima aula, que é o seguinte, vai surgir um iluminismo alemão também. A partir desse iluminismo francês que eu apresentei hoje para vocês, vai surgir um outro tipo de iluminismo alemão que vai ter algumas características um pouco diferentes. Né? Por quê? Porque ele vai ser entusiasta da Revolução Francesa e do iluminismo, mas ele vai ser crítico também, principalmente da fase do terror. Então, é um iluminismo que vai dizer, tem um autor, por exemplo, Schiller, que vai dizer, a Revolução Francesa aconteceu no país errado, deveria ter tido uma revolução dessa aqui na Alemanha, porque o povo alemão teria condição de não ter caído numa barbárie, talvez, né? Enfim, é esse tipo de discussão que vai fazer parte do iluminismo alemão. Como é que dá para a gente fazer um iluminismo mais dentro de um padrão, tá? A partir da aula que vem, eu vou começar a apresentar para vocês o Kant, que é o principal autor do iluminismo alemão. Ele fazia assim: você trocar o governo de um país é complicado, porque é que nem você trocar a roda de uma bicicleta com a bicicleta andando. Né? O país não pode parar e falar assim: agora vamos esquecer o que era a monarquia, o que era o clero, o que era a nobreza, o que era o povo, e vamos fazer todo mundo. Não dá. Né? Você não consegue parar nada. Né? Quer dizer, então a coisa ela vai ter resistências, vai ter um monte de gente que vai lutar contra. Né? Então, quer dizer, o iluminismo não é um movimento muito tranquilo, assim, né? Que simplesmente as coisas acontecem. Não, você vai tomar poder de gente que não quer pagar imposto. O rico no Brasil não quer pagar imposto. Aí como é que aparece um governo agora que está dizendo em taxar bilionários no Brasil? Tá? Os ricos vão ser contra, a imprensa talvez seja contra, porque a imprensa também tem ricos ali. Enfim, é o tipo de coisa que não é fácil. Né? Mas a ideia básica do iluminismo é a seguinte: olha, tem que se tentar, e uma maneira de tentar é justamente convencer a base, a população, de que alguma coisa está errada. A gente convence a população que algo está errado, passando para ela conhecimento. Então, essa estrutura, mais ou menos, que vai ser desenvolvida pelo iluminismo. Né? Então, o iluminismo, né, para o Hegel, vai começar a se desenvolver como um campo que vai trazer resultados práticos e utilitários, né? O desenvolvimento da ciência, por exemplo, do conhecimento. Né? Então, você vê, tem áreas do conhecimento que são áreas que não fazem ninguém ser mais crítico em relação ao governo. A pessoa vai estudar, às vezes, engenharia,
vai estudar, às vezes, veterinária, né? Quer dizer, o que o conhecimento veterinário traz em termos de consciência política, né? Não traz nada, né? Mas até mesmo esse desenvolvimento científico utilitário, né? Que cuida dos cachorros, que cuida das pessoas, que faz casa, obra e tal, já é uma forma de fomentar as pessoas a perceberem o poder que tem o conhecimento, o poder que tem o saber, né? E a disseminação do saber, de qualquer maneira, sempre é uma coisa útil, né? Então, a utilidade é uma marca importantíssima que fortalece o iluminismo. Mesmo quem é contra o iluminismo não pode ser contra o ensino de veterinária e de engenharia, entendeu? Mesmo que você não queira abrir mão das suas regalias de riqueza política, você não vai ser contra a abertura de faculdades que vão formar pessoas que vão te atender e que vão fazer a tua vida ser melhor, né? Então tem um paradoxo aí de um pouco que alimenta a subsistência, a existência do iluminismo e fortalece o iluminismo, né? Que é essa coisa de que a descoberta do iluminismo é uma descoberta prática, é utilitária. Existe uma utilidade, inclusive, econômica e técnica, né? E, por outro lado, também existe uma utilidade prática, religiosa e moral, que é isso justamente que a gente vai ver no autor, que a gente começa a ver a partir da semana que vem, que é o Kant, que apesar de não ser iluminista francês, talvez seja o filósofo iluminista mais importante. Ele não era francês, ele era alemão, então a gente vai, a partir da aula que vem, discutir um pouco essa ideia, né? Só estou fazendo a ponte para vocês hoje, para a gente finalizar, tá? Mas o Kant ele vai ser um retrato fiel dessa utilidade do iluminismo, justamente porque ele vai dividir a filosofia em duas partes, isso a gente vai ver melhor semana que vem, tá? Então, o que acontece? Para o Hegel, né, o iluminismo ele acaba com a situação dos sujeitos serem atômicos, né? Atômicos quer dizer que está isolado, está sozinho, está completamente desgrudado dos outros, né? Então, esses sujeitos atômicos, né? E justamente ele junta as pessoas numa intenção que, a partir da enciclopédia, dos jornais, né, que é um instrumento muito forte do iluminismo, a disseminação de informação nos jornais, mas também na Alemanha, por exemplo, a circulação da Bíblia em alemão, o ensino da educação. A educação básica na Alemanha ela é obrigatória desde o século XVIII, 1750, por aí. Tem uma legislação na Alemanha que fala assim, toda criança tem que entrar na escola. Hoje em dia o Brasil ainda está correndo atrás de índices aí de 50% das crianças estão na escola. Então, olha o absurdo, né? O quanto a gente ainda está atrasado hoje em relação a esse projeto do iluminismo, né? Então, existem muitas coisas que o iluminismo pode ensinar para a gente, isso é importante. O desdobramento, então, que se dá no encontro efetivo das pessoas, né, com a inteligência é a revolução efetiva, né, que é uma nova figura da consciência, que é a liberdade absoluta. Então, para o Hegel, quer dizer, só o iluminismo é capaz de criar, no campo da filosofia, algo capaz de representar efetivamente uma liberdade, né? E essa liberdade é um valor muito importante para a história da filosofia, e por isso a importância desse pensamento aqui para a gente. Tá bom?